tópico do roteiro seria falar um pouquinho do Elcimar, né? A formação do Elcimar, só para a gente dar uma introdução, antes da gente entrar nos outros temas, etc. Claro, né, eu gosto de falar um pouco, né, de onde que eu venho também, eu tenho orgulho disso, porque às vezes a pessoa não sabe pela a barra, né, que cada um passa. Eu comecei a programar cedo, comecei a fazer um curso de processamento de dados aos 14 anos e na época eu fiz um estágio na WQVE, que era até uma parceira da UOL. Isso acho que eu tinha 14 ou 15. Mas isso foi aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil, isso. Tá. Antes de eu migrar para os Estados Unidos. Daí, com 17 anos, né, eu tinha terminado esse curso de processamento de dados. Entendi. Terminado o segundo grau e minha mãe mudou. Minha mãe mudou foi morar fora e eu quis ir morar com ela. Então, eu acabei migrando para os Estados Unidos com 17 que legal, anos. Cara, que doido. Você era muito novo, então. Eu era novo. Tinha acabado de terminar o segundo grau e ia tentar vestibular. Eu acho que, se não me engano, era em janeiro. Em fevereiro, e acabei mudando para os Estados Unidos em janeiro. Eu acabei tendo essa carreira de tecnologia interrompida, porque quando a gente vai mudar fora, primeiro a gente não fala a língua, é outra cultura. Eu fui com visto na época de turista também. Acabou que depois eu fiquei fora do visto. Então, assim, foram anos de sobrevivência. Né? Eu já fui pintor lá, lavei prato, fiz tudo. Entendi. Você fez todo o processo. Eu fiz todo esse processo. Que todo mundo já... Mas eu sempre... a vida de imigrante mesmo lá fora, mas eu sempre... isso aí foi sempre no meu DNA. Eu sabia que em algum momento eu ia voltar para essa carreira de tecnologia. Foi quando eu comecei a faculdade. Aqui não existe esse tipo de faculdade, mas nos Estados Unidos tem... que eles chamam de Community College, é uma faculdade mais barata. Então, geralmente... Cara, eu não sabia, não. Qual que é o... Chama de Community College, geralmente... de comunidade, né? Geralmente você faz lá... Você faz 2 anos, você forma, e depois você vai para uma instituição de 4 anos para você pegar seu bacharelado. Entendi. É tipo o que a gente chama aqui de tecnólogo, não... Mas eu não sei como que funciona, na verdade. Ou é só uma introdução para depois pegar o bacharelado? Não, na verdade, você pega um diploma, que eles chamam de Associate's Degree, e depois você transfere esses créditos, aí você usa esses créditos na outra universidade para você pegar seu bacharelado. Para pegar já. Isso. Eu não sei como que funciona o tecnólogo, eu não sei falar se é do mesmo modelo, mas lá... Não, entendi. Entendi. Aqui só diferencia a quantidade de horas... Né? Então, você tem um tecnólogo com uma quantidade menor de horas. Então, você estuda menos tempo. Então, você tem 2 anos, 3 anos ali para formar. Entendi. E um bacharelado, você tem uma quantidade maior de horas. A grade curricular é outra. É só essa diferença. O tecnólogo, você consegue transferir esses créditos e pegar seu bacharelado depois ou não? Não. Que eu saiba, não. Mas pode ser que sim. Eu sou o cara mesmo para dizer. Mas na faculdade, na graduação... Você consegue. De um curso para o outro, se você tem a mesma matéria, você consegue eliminar a matéria. Então, se eu entrar num novo curso, eu consigo eliminar. Se eu for fazer computação, ciência da computação, ou engenharia da computação, que são grades diferentes. Mas se eu tenho disciplinas que eu já fiz em um, eu consigo eliminar para outro. Na mesma universidade ou universidade diferente, existe essa cooperação. Agora, para o mundo do tecnólogo, eu não saberia dizer, mas enfim, é tipo isso, é isso que acontece. A escadinha, geralmente, né? Você tem o técnico, que é o menino do segundo grau, que é o João, é o técnico, já tem uma base ali, depois ele pode fazer o bacharel, né, em ciência da computação ou qualquer outro curso, ou um tecnólogo, né? E continuar, e seguir a carreira acadêmica ou não, ou ir para o mercado de trabalho, etc. Seria mais ou menos essa ideia, né? E você formando a graduação, você tem aí a especialização, você tem o mestrado, você tem depois do mestrado, doutorado, e começa a brincadeira. Enfim, tem toda essa brincadeira. Entendi. Basicamente como funciona área lá fora, então. Né? A minha área acadêmica. Então, só voltando, eu acabei, né? Eu fiz formei em ciência da computação, nesse Associate's Degree. Você se formou em ciência da computação? Ciência da computação, isso. E você falou que fez um curso lá antes, aqui no Brasil... Chamava processamento de dados. Que doido, cara. Isso que fica curioso. O processamento de dados naquela época... Era introdução à programação. Não, eu comecei a fazer com 14 anos. Que isso, cara? Você começou muito cedo. Eu estava jogando bola no campo, pô. Eu estudava segundo grau e fazia... Minha mãe nunca me deu vida fácil, não. Então, eu sempre estudava, eu tinha que estudar bastante. Você tá igual o Péricles, um colega nosso que estava lá, o Teté. Começou muito cedo. Mas, enfim, qual linguagem que você estava dando na época? Então, na época, a gente começou com... Você vai lembrar, o Delphi, né? Começava... Era o C++ de hoje, era o Java de hoje. Foi em 2000 e pouco? 2000 e pouco. 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 20
Cara, e essa época me pega um pouco. Eu acho que foi começo de 2099. Que era a época do Delphi. Eu tava mostrando uma foto no evento lá, não sei se você lembra lá, que ele tinha um trambolho no meu computador, aquele trambolho. Foi naquela época. Então era você era magrinho, né, velho? Todo raquítico, né? Eu lembro. Então começava com Delphi, né? A grade era Delphi. E a gente também... JavaScript já existia, não era tão popular igual hoje, mas também era linguagem de front, era poderoso também. E eu não sei se vocês vão lembrar, né? Eu acho que talvez o público não vai lembrar, você talvez lembra, é o ASP também, aquela primeira versão. Por que eu vou lembrar, cara? Eu não sou dessa época, não. Eu sou além dessa época. Verdade. Não, porque eu sou historiador na parte de tecnologia, isso que eu quero dizer. Eu gosto da história, eu volto no tempo. É por isso que eu tô falando, eu não quis dizer por causa da sua idade. Mas ASP não é a linguagem. O ASP é um host de script que a gente fala. Mas na época, né? Tô brincando, tô zoando. Não, na verdade, eu fico brincando do host de script, mas na definição técnica, realmente, o ASP seria o host. E a linguagem, se eu não me engano, era VB por baixo, enfim. Mas eu entendi. E o ASP era o que o PHP foi, né? E é ainda também. Naquela época, né? Nessa época usava o IS, né? Eu acho que era. Nossa, era difícil de mexer com aquele servidor. Era coisa de Microsoft para back-end, é uma coisa complicada. Eu lembro que eu ajudei a desenvolver nessa época, eu fazia esse estágio, a gente ajudou a desenvolver um programa para uma escola particular. Então, mas isso tudo nesse curso que você fez? Nesse curso com 14 anos? Com 14 anos. Caraca, velho. Foi quando eu apaixonei por muita tecnologia. Já estava na minha veia, é isso que eu ia perguntar. Eu apaixonei desde o... Isso é muito novo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse curso de processamento de dados, era famoso na época. Você ficou bem animado? Era modinha. Ficou bem animado? Fiquei super animado. Aí começava assim, 30 pessoas, aí no final, acho que era 1 ano e meio, 2 anos de curso. No final, acho que graduou 4 só. 4. Não, geralmente os cursos de programação geralmente assim. A graduação também, né? As escolas técnicas, eu acredito que começa sempre eu acho que a maioria dos cursos de exata, vamos dizer assim. Eu não sei como é que é a matemática. O pessoal, quando entra na programação, acho que eles têm uma mentalidade diferente. É perfil, né? Eles acham que é aquele negócio super intuitivo. E às vezes não é, né? Na minha turma também foi isso. Eu acho que eram mais de 60, na época tive vestibular, e formaram pouquíssimos também. Eu acho que isso é geral. É geral. Vem filtrando, fazendo a peneira. E no seu caso lá foi o startup, né? Foi o pontapé para tudo. Foi onde tudo começou, assim, foi onde eu vi que eu falei assim, porque tem gente que tem dificuldade, né? Vai para a faculdade, começa a fazer uma coisa e muda. Então eu tive a felicidade de descobrir o que eu queria desde cedo. Muito cedo. Então me apaixonei. Que maravilha. Me apaixonei desde cedo. Depois eu tive quando eu imigrei, eu acabei interrompendo isso, mas por outras questões. Mas foi pouco tempo, né? Porque você já estava com isso na veia, né? Foi bastante tempo, mas eu tive que entrar no modo de sobrevivência por muito tempo. Entendi. Mas eu tinha isso na veia, sempre soube que era isso que eu queria. E também e depois também a parte de empreendedorismo, né? Eu acho que eu tô na veia também. Como é que foi essa passagem, assim? Tipo, a gente vai falar mais de empreendedorismo ali abaixo, mas só de curiosidade, porque tem uma linha tênue, né? Eu particularmente, conheço poucos especialistas empreendedores. Geralmente, a gente tem muitos empreendedores na área de tecnologia, estou falando especificamente da área de tecnologia, que está muito voltada à área de publicidade, à área de marketing, à área de administração, ou seja, é diverso, é uma diversidade muito grande. Mas especialistas empreendedores, eu conheço muito poucos, né? Que desenvolveu o código e virou empreendedor, tipo assim, né? Isso é verdade, mas isso é uma vantagem que a gente tem. Você também entra nessa você está nessa linha, né? Você está nessa pegada, né? Isso. É só para o pessoal entender o que a gente está tentando imaginar. Essa parte de empreendedor, acho que está na minha veia também. Quando eu vou analisar, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí fui fazer uma mentoria um tempo atrás, conversando, né, quem estava me instruindo falou, não, você sabe de onde que vem esse mundo empreendedor? Eu falei, não sei não. Ela foi Isso foi lá fora ou aqui? Não, já foi lá. Isso tem muito tempo que eu fiz essa mentoria. Tá. Aí ela falou assim, vem da sua mãe. Ela me explicou por que eu contei para ela da história. Minha mãe sempre foi empreendedora. Tem uma pegada. Sua mãe que foi... Sempre foi empreendedora, minha mãe. Sua mãe te deu a moral. Né? Então minha mãe sempre foi guerreira. Você foi lá e... Minha mãe sempre foi guerreira. No bom sentido, né? É o que eu estou falando no bom sentido. E eu adoro esse mundo de empreendedorismo, que eu adoro tomar risco. Eu adoro criar produtos também. Eu não consigo ir num lugar se eu não estou criando... eu acabo saindo. Eu acho que eu gosto dessa parte de resolver problema, gosto dessa parte de criar produto. Criar produto, complexo. Entendi. A gente está falando falou muita coisa, né?
de educação, né? Sua formação, então é ciência da computação que você fez. Isso. E na época que você estudou, como é que foi? O que você viu na faculdade? Estou curioso agora. Eu vou voltar no tempo. O que você viu lá de grade curricular lá? Na faculdade? O que você estudou? Cara, eu acho que... De matemática, só para poder já deixar todo mundo... De matemática. É o que todo mundo estuda, acho que até hoje, eu acho que é assim, né? Cálculo linear álgebra, a gente pegou um pouco de física também, mas é isso. Eu também peguei um pouco de física. E a parte de grade de programação, acho que todo mundo começa aí no mundo C++, foi C que você pegou? Java. Eu estudei todos os três, Lá passou C, C++ e Java. Mas é aquela coisa bem superficial, que você sabe também. Você não sai dali especialista nem nada, não. A faculdade, eu não sei se, né, mas o mundo acadêmico é generalista. E tem um motivo para ser generalista. E quando eu estava na universidade, igual, eu era muito ansioso. Eu falei, caramba, por que eu não estou vendo tal coisa? Cadê a linguagem tal? Cadê o que o mercado está usando aí? Mas tem a base sólida da computação que é indispensável. Tipo, não é indispensável, tem que ter, né? Tem que ter essa base. E na computação, ela abre portas, né? E depende mais do aluno a especializar, a correr atrás, do que a universidade em si. Mas a universidade também ajuda, colabora, né? O meio que a gente está contamina também. Não, sem dúvidas. Você teve isso? Você teve essa... Sem dúvidas. Eu acho que ajuda demais. Eu acho que é o mindset de... Aquele mindset Falou bonito, mindset. Que ele te treina com esse mindset de resolver problema. Que nem você falou, é generalista, mas qualquer linguagem de programação que você pegar, você vai aprender. Sim, você tem a base. Você tem a base. E não só isso também. A faculdade ela serve muito para network, socializar. Para você conhecer gente que tem o mesmo interesse que você. Então, tem histórias da universidade lá que você gostava? Eu tenho cara, assim, de história de faculdade, eu conheci um dos meus sócios hoje. Que doido, conheci na faculdade. Que legal. A gente já tentou, né? Nós tentamos algumas empresas no passado que não deram certo. Sim. Mas essa última, a BRZ, né? Que a gente... A BRZ que deu certo. A BRZ deu certo. Mas você teve vários Teve algumas outras. Que legal. Eu tô curioso. Eu gosto de saber dos fracassos, sabe? Assim? Porque sem isso a gente não sobe, né? Cara, sem um fracasso... É igual o Thomas Edison fala, né? Quando falaram com ele, falaram assim, você falhou 999 vezes. Ele falou, não, eu arrumei 999... Eu achei 999 vezes uma maneira de não fazer funcionar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o fracasso é o que define a gente. Não é só... Não é o sucesso. Claro. O sucesso ele é consequência. É igual dinheiro para mim. Para mim, dinheiro é consequência. Eu foco em construir. Exatamente. Então, quando eu construo alguma coisa, eu não estou passando por cima de ninguém. Eu acho que o dinheiro ele vem e é consequência. Isso é tudo a construção iniciada na tecnologia. E aí você teve outras empresas que não deram certo. Você poderia citar só uma ou duas? Só de curiosidade? Era empresa de lavanderia? Não. Posso falar de uma. Foi até com o Thiago, que é meu sócio hoje também. Foi um plano funerário. Ele veio com isso e falou, cara... pior pra gente falar, não. No primeiro podcast... Não, mas era interessante a ideia. Tô brincando. Só que, tipo assim, né? Hoje, a comunidade brasileira, a comunidade latina nos Estados Unidos, ela é gigantesca e morre gente todo dia. É natural. Vai morrer gente todo dia. Da natureza. Só que como que você vai vender esse sonho para o imigrante? Ele tá lá, vou comprar uma casa lá em Valadares, vou comprar uma casa em BH. Como que você vai vender um plano funerário? Ele não quer pensar nisso, ele não tá pensando na morte. Entendi. Então, assim, a gente achou que ia dar muito certo. E aí fez um software, alguma coisa? Não? A gente fez um software e vendia. A gente software fez o quê? Em Delphi? Não, é só para entender. Não, a gente fez software em PHP. PHP. Então é na época de 2000 a 2007. Foi mais recente agora, acho que 2010. 2011, eu não lembro exatamente a época, mas isso é mais recente. Essa empresa que a gente tentou foi mais recente. E aí ele não conseguiu escalar. A gente não conseguiu vender, a verdade foi essa que eu te falei. Como que você vai vender uma... O cara tá lá cheio de sonho, o cara tá lá, vou comprar uma casa, vou fazer... Aí você vai... Como é que você vai vender um plano funerário para essa pessoa? Difícil. Ele não tá preocupando com isso. Desculpa, eu não prestei atenção, mas você falou a cidade, você falou o local, onde que você estava. Isso era em Boston. Boston é aquele lugar que faz frio? É um frio tipo
menos 40 graus. É mais ou menos assim, entendeu? Por isso que eu cheguei aqui em BH e tô vendo, né? Todo mundo vestindo blusa, 22 graus, né? Eu falei, caramba, se chegar a 5 graus vai disseminar Minas Gerais, morre todo mundo, entendeu? Isso, eu tava só de camiseta, 22 graus, tô vendo lá a galera. Você me lembrou... Só que eu não moro em Boston mais não, só pra dar um adendo aqui. Eu tô ligado. Mudei pro lugar quente agora. Eu tô devendo isso, mas você tá no... Você tá me devendo uma visita lá, tá? Com certeza, cara. Tá em Carolina do Sul. Mas vamos... Carolina do Sul. É outro nível. Aí já é bem parecido ali, o tropical ali do...